Saudações Duques e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais esse vídeo. Bom, senhores, eu já vou pedir algumas coisas para vocês aqui. Logo de cara. Assistam a série, tá? Que eu vou comentar agora. Que é o Roteiro do Chico Guanabara. Eu tô assistindo pouco por pouco para realmente ter um impacto legal. Então vamos lá. A série é o Dos Herdeiros do Chico Guanabara, indo no episódio 3. Mas eu tô assistindo e ainda vai ter o episódio 4 ainda esse mês, que eu vou fazer justamente desses 2 meses para fazer. Eu não fiz no mês passado, mas eu estou fazendo esse mês agora. Então, bora falar um pouquinho mais sobre a série? E vamos lá. Herdeiros de Guanabara, né? No terceiro episódio ele fala sobre o profissionalismo, né, do futebol. É muito menos para falar sobre a questão preta, mas sim para falar sobre a questão do profissionalismo no Fluminense. É importante, tem alguma situação que realmente ajudou os pretos em geral, mas não é episódio especificamente para a questão dos pretos, basicamente falando. Provavelmente dos dois outros, que foi justamente do pó de arroz e do piloto. Não foi. Não foi. Então vamos lá, vamos comentar aqui alguns pontinhos interessantes. Assista a série, que eu só vou dar um bisuzinho para você, tá bom? Vamos lá. Uma coisa que eu achei interessante é que antes do profissionalismo do futebol, já existia a comercialização do produto futebol. Eu achei muito interessante sobre isso. Deixa eu ver aqui, tá certinho? Então já existia o produto do futebol. Já existindo o produto do futebol, realmente, assim, era muito estranho, porque você vendia ingresso, você construía estádio, esse estádio ocupava pessoas, as pessoas iam lá pagando ingresso, como se fosse um show qualquer, e quem não recebia uma parte desse ingresso eram os jogadores, que eram relegados muitas das vezes a várias outras profissões. Muitas das vezes eles colocavam lá, esse cara aqui é marceneiro, esse cara aqui é bombeiro, esse cara aqui é policial. Só que na história não era disso. Era só um emprego de fachada. Para dizer que ele não era jogador de futebol. Porque antigamente não tinha essa regulamentação, né? Cara, eu sempre sou um cara crítico da questão da regulamentação. Por quê? Até certo ponto, eu acho que as pessoas devem ficar bem a partir justamente de um certo treinamento ou até mesmo de um certo estudo. Mas assim, você ter que esperar o Estado falar o que é ou não emprego, para mim é absurdo. E todo mundo entendeu o absurdo. Na própria série, se entende que é um absurdo isso que está acontecendo com o Fluminense. E que está acontecendo com todos os outros jogadores ali, de outras equipes, não somente do Fluminense. Então é muito interessante a gente ver como que realmente era isso, né? Os primeiros personagens vieram justamente da Inglaterra e dos Estados Unidos. Isso é muito interessante, né? Porque muitas das vezes a gente acha que os Estados Unidos é atrasado no futebol, só que ele não é. Ele não é. Um dos primeiros, profissionais de futebol de fato, aquele que realmente a gente pode assumir como o grande um dos grandes precursores do profissionalismo no futebol é os Estados Unidos. Muito por conta da questão da linhagem da Inglaterra com os Estados Unidos. Então é muito estranho, porque de um lado eu não consigo entender porque os Estados Unidos é tão ruim assim no futebol. E do outro, eu consigo entender por que essa necessidade de ser realmente profissional. Então, realmente é muito estranho, né, falar sobre isso. A outra coisa é que o Getúlio Vargas, ele sempre sendo justamente do cara do trabalhismo, ele sempre falou que a dignidade do homem era ser um trabalhador.
Realmente ele queria realmente fazer essa revolução trabalhista. E o Fluminense, com o Arnaldo Guille, foi um dos primeiros caras a destinar somente a profissionalização do futebol. O Fluminense foi o principal expoente da profissionalização. Se hoje em dia a gente tem profissionais de futebol no Brasil, é o Fluminense que é o culpado. Uma coisa interessante, né? Já existia no Uruguai e na Argentina já a profissionalização, onde a pessoa era jogador de futebol. Quer dizer, o termo jogador de futebol traz justamente a situação de profissionalização do futebol. Já existia na Argentina, já existia no Uruguai, não existia no Brasil, que era muito complexo. Então, uma nova regulamentação passada na gestão Vargas e com muito empenho do Fluminense, começou a mudar essa situação. Com a Altanguile, com o Oscar Cox, com tudo que o Fluminense foi pensado. O Fluminense ele não foi pensado para ser um time amador de futebol. O Fluminense já foi pensado logo no início pelo Oscar Cox como time profissional. Não é à toa que, pelo Oscar Cox ser inglês, ele já viu também já a resolução que estava acontecendo lá na Inglaterra. Ele queria trazer para o Brasil, mas quem conseguiu foi Arnaldo Guille. Antes de continuar falando sobre os herdeiros do Chico Guanabara, eu vou fazer 2 pedidos e 2 informações. A primeira informação é vídeo todos os dias de 10, 12 e 20 horas, podendo abrir para a Campeonato Brasileiro às 11 e às 21. Vídeos especiais às 12. E a segunda informação é: meus sociais estão na descrição desse vídeo, então, por favor, se quiser dar uma olhada lá, serei muito agradecido. E o segundo, primeiro pedido é: faça o triplo C, curte, comente, compartilhe. E o segundo é: se inscreva no canal. Tá bom? Só ajudar bastante. Eu estou precisando de 250 inscritos até o final desse mês. Será que dá? Então vou para mais esse vídeo outra vez no canal, só bora. E bom, continuando, né, a história, né? O futebol como ascensão social de todos, realmente, assim, é isso que eu estou te falando. É por isso que o episódio 13 é muito confuso sobre a ideia inicial dos herdeiros de Guanabara, porque o jornalismo é ascensão de todos. Todos aqueles que quiseram trabalhar como futebol receberam essa ascensão social. Os pretos, inclusive. Claro, tem nada de diferente sobre isso. Então, realmente falando, é muito interessante a gente ver como que... É isso que eu te falo, né? O futebol, realmente como outras áreas, você tem que entender muito mais sobre isso, ver o mínimo detalhe para a gente entender o que é realmente aquela situação. O Pentinho, né, que foi um dos primeiros atletas a realmente se tornar um profissional. Então, realmente falando, o Pentinho que antes era, sei lá, um marceneiro, colocava qualquer coisa lá, virou um jogador de futebol. Teve os seus direitos reconhecidos. Teve sua grana entrando ali. Então ele é um cara que, dentre todos aqueles que falaram, é o cara que teve no início da história. Teve também o massagista lá, o GG, acho que é o nome dele, que também teve no início da história, mas falando muito mais de futebol, de atleta, o Pentinho ser um atleta de futebol só traz somente essa revolução enorme. Ele é a própria revolução do futebol brasileiro. E é claro, né, que o Fluminense sediou um dos primeiros campeonatos brasileiros, entre aspas, que o Fluminense acabou ganhando. E por fim, o Flu, ele tem diversos profissionais pretos em diversos setores. Do mais baixo, né, como por exemplo massagista, dona da cantina, até mesmo como um conselheiro de futebol. E até mesmo auxiliar técnico. Que para quem não sabe já é muita coisa nesse canal. Entendeu? Então, tipo assim, particularmente falando, dentre todos os episódios que até agora surgiram, né? O piloto, a questão do pó de arroz, e esse é o que está menos falando sobre a questão dos pretos em geral. Parece que o Fluminense queria introduzir isso daí em alguma situação. Entendeu? Então, eu gostei, tá? Eu gostei.
Eu gostei justamente do que falou. Eu gostei, por exemplo, da participação até mesmo do Tuta, do próprio Gugu, de outros personagens gigantes aí do futebol. Então, parabéns, Fluminense. Muito obrigado a todos. Vejam a série. Primeira coisa, vejam a série, tá? Do Fluminense. Herdeiros de Guanabara. Eu tô no 3º episódio. Esse mês ainda vou ter que assistir o 4º episódio para mandar para vocês. Então é isso. Muito obrigado a todos que assistiram. Eu fico por aqui. Faça o triplo C. Curte, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Vídeo todos os dias 10, 12 e 20 horas. Né? Faz isso aqui, ó. Inscreva no canal, faça o triplo C. Curte, comente, compartilhe. Mas isso estão na descrição desse vídeo. Horário 10, 12 e 20 horas. Saudações tricolores. Falou, valeu e tchau, tchau.